Glória a Deus. Amém, amados? Paz do Senhor. Glória a Deus. Mas vamos embora para Maria da Fé, né, irmãos? Cidade fria. Ainda é fria ainda, vou deixar a casa aqui ainda, cidade fria. Mas, né, Deus é quem sabe, irmãos. Aqui é tudo. Tenho aprendido que tudo aqui é pó. A gente vai levar nada, né? Mas muito feliz por ter esse chamado. Uma coisa que eu e a Patrícia, a gente sempre orou e almejou. Nunca corremos atrás, sabe? Disputando cargo, não. Isso aí nunca fizemos, nunca. Ah, lá tá cheio de batata? Mas vamos lá, né? O pastor João construiu vários quadrangulares, irmãos. Construiu a minha casa, olha que beleza. Tá lá, né, pastor? Não é fácil deixar, não, né? Casa novinha, né? Foi uma honra. Casa novinha, o pastor sabe lá. Mas, irmãos, olha, quando o pastor falou com a gente, nós oramos e vamos embora. Vambora. A gente nasceu para isso, né? Vamos lá, então, uma palavra. 1 João, apesar da despedida. Vamos despedir aqui, vamos ver se é a palavra de Deus, né? Depois de 2 anos aqui no domingo de manhã, vamos despedir com uma palavra, vamos julgar se é de Deus, né? 1 João 3, 1 João capítulo 3, versículo 1. 1 João 3, versículo 1. Lá no finalzinho da Bíblia, você pega Gênesis, vai chegar lá rapidinho. Fala o contrário para vocês, né, irmãos? Pega Gênesis, vai lá, vai folheando aí. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Então, versículo 1 aí, ó. Vede quão grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. E somos mesmo seus filhos. O mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E todo o que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Glória a Deus, amém? Deixa eu fazer uma pergunta, que você está no culto aqui? Somente, então fala assim, ó, mente, fica aqui no culto. Agora eu vou fazer outra pergunta. As Bíblias vieram? Vieram? As Bíblias vieram? E os celulares também, né? Alguns irmãos eu brinquei, ó, Bíblia não é celular, irmão. O pastor foi mostrar o celular para o Ronaldo, o celular voou lá no chão. Eu falei, viu, pastor? Foi ler a Bíblia no celular, o celular voou, né? Amém? Pode se sentar. Graças a Deus que as Bíblias vieram, né, irmão? Mas eu vou, sem querer ser hipócrita, né? Se você trouxe aí o seu celular, porque hoje eu vou precisar da linguagem hoje aqui no meu celular também. Perdoa, Pai. Perdoa, Pai. Pois vou ler um trecho da Bíblia, eu quero ler na linguagem de hoje. Eu não trouxe a de papel, rapaz, mas o celular hoje vai servir. O meu celular tem a Bíblia, tá, irmãos? Mas celular não é Bíblia. Glória a Deus. Uma palavra para você hoje, quero deixar aqui no seu coração, né? Olhe para frente. De maneira nenhuma olhe para trás, gente. Sempre olhe para frente. Quem aqui entregou a vida para Jesus? Se você entregou a sua vida para Jesus, você deve agora olhar para frente. Porque você começa a olhar demais para trás. Não sei se os irmãos lembram do Serginho lá no Reborjão, que ele dava um passo para frente e 2 para trás. Ele dava um passo para frente, 2 para trás. Quem lembra desse moço? Quem lembra? Eu trabalhava na Alvorada na época, e ele trabalhava junto com o Zezinho, pai do Cristiano. Ele tirava e mexia com reciclagem. E ele chegava lá, irmãos, as mortadelas verdes que estavam lá, ele comia tudo. Nossa, tadinho. Tinha dia que a gerente dava um pão com mortadela novo para ele, porque tudo que ele achava lá ele comia. Aí a gente via no Reborjão andando lá. Ele dava um passo para frente e 2 para trás. Quem lembra dele? Lá do pessoal do Reborjão? No Moquém, ele morava? Ah, tá morando? Ele tá vivo ainda, então? Ó,
Irmãos, e às vezes a gente está assim na vida espiritual, rapaz, você dá um passo para frente e dois para trás, não pode, irmãos, tem que olhar para frente, amém? Paulo falou assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim, o que ele faz? Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Então, amados, nós temos que olhar para frente. Porque toda vez que você volta para trás no mesmo pecado que você cometia antes, irmão, você está só afundando a sua vida espiritual e você não cresce. E fica capengando, né? Já falei isso, igual aquele bagaço da cana, já viu? Quem já chupou cana aqui sabe? Você joga o bagaço, não pode torcer, eu sei que não sai mais nem um caldo, porque está arrebentado. Já saiu todo o caldo que tinha, tanto que você está afundado no pecado, voltando na mesma vida sempre. Está só o bagaço seu. Eu lembro que o pastor contou um dia que ele viu uma pregação de alguém falando assim, que o crente tem que ser igual pastel de feira, pastel de rodoviária. Nada de carne, cheio de óleo. Não é? E é verdade, mano. Tem que estar cheio da palavra, cheio de Deus. Mas então, por que eu devo olhar para frente? Já que eu estou falando para você, né? Você tem que olhar. Por que você tem que olhar para frente? Número 1, porque você é filho de Deus. Você não é mais escravo e nem filho do diabo. Olha o versículo 1 que a gente leu, ó. Vede com grande amor nos concedeu o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus. Amém? Você foi chamado? Jesus, né, o João escreve também, né, no Evangelho de João, né, que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não da carne e nem do sangue, mas de Deus. Então, mas você é filho de Deus. E João fala aqui, ó, ele fala assim, ó, no versículo 1, ó, e somos mesmo seus filhos. Está vendo que tem um ponto de exclamação aí? E somos mesmo seus filhos. Está confirmando isso para os irmãos. Porque o mundo não nos conhece, porque também não conheceu a Deus. Então, o primeiro motivo que você tem que olhar para frente é porque você é filho de Deus. Você crê nisso? Confia nisso? Então, irmão, você é filho. Vai para frente. Vamos mandar para frente. Segundo motivo. Aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Olha, irmãos, você aceitou Jesus e você está olhando para trás, você não está apto para o reino. Você vê que interessante, ó, a decisão de olhar para trás não é de Jesus, é sua. Deus já te deu todas as promessas, todo o sustento que você precisa, o maná espiritual que você precisa para andar para frente, mas a gente insiste, rapaz, em ficar olhando para trás. Lucas capítulo 9, Evangelho de Lucas, discípulo Lucas, amém? Hoje vocês não falaram amém, né? Lucas não foi discípulo, né, dos 12 lá que andava com Jesus. Ele foi uma testemunha aí. Ouviu os relatos e escreveu. Lucas capítulo 9, versículo 57. Indo eles pelo caminho, alguém lhe disse: Senhor, te seguirei para onde quer que fores. Respondeu-lhe Jesus: As raposas têm suas tocas e as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar a cabeça. Disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Respondeu Jesus: Deixa para os mortos o enterrar os seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Está vendo, irmãos? Engraçado, tem três situações aqui, irmãos. Ó, o primeiro homem, ó, ele se prontificou a servir a Cristo fervorosamente. Está falando, ó, indo eles pelo caminho, alguém lhe disse: Senhor, te seguirei para onde quer que fores.
Irmão, tem gente que é empolgada. Não, pastor, pode contar comigo, tô lá. Chega lá no lugar, cadê o irmão, rapaz? Não, pastor, domingo eu tô lá. Chega domingo, cadê o irmão? Não, pastor, pode contar comigo, tô aí. Irmão, vem dirigir a oração 10 horas. Ah, isso pra mim não serve, não. Rapaz, já viu como que a gente é empolgado em falar as coisas? Pastor, vou te dar um carro novo esse ano. Chega, vira o ano, filho. O irmão nem toca no assunto. Empolgação. Não, pastor, pode deixar que eu vou dar uma oferta. Eu vou vender minha propriedade, vou dar uma oferta para a igreja. Irmão, você vende sua propriedade, você nem lembra que tem igreja. Porque a gente fala as coisas na empolgação, né? Ou só acontece comigo? Quantas vezes você não falou aí na empolgação? Não, pastor, pode contar comigo. 50 anos, né, pastor, de ministério. Quantas pessoas falam, pastor, pode contar comigo? Deixa, irmão, chega lá. Cadê o irmão, rapaz? O irmão não aparece. Irmãos, nesses 2 meses, nesse 1 mês e meio de pastor, uns 10 já falaram para mim, não, tô lá. E não parece, rapaz. Recebi uma mensagem esses dias, não, pastor, tá na maior empolgação do irmão. Mandou uma mensagem para mim numa semana. No outro culto, ele não estava no culto. Mandou uma semana, mandou uma mensagem assim, né? Empolgado, tal. Aí eu olhei, nossa, cadê o irmão? Rapaz, o irmão estava empolgado, mandou uma mensagem empolgada de participar das coisas. Por quê, irmãos? É esse aqui, ó, quem falou para Jesus, Senhor, te seguirei para onde quer que fores. Rapaz, Jesus respondeu para ele assim, ó, as raposas têm suas tocas e as aves do céu seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde descansar a cabeça. Por quê, irmãos? Interesse. Queria servir Jesus ali por interesse, por ficar conhecido. Jesus era o top. Tivesse Facebook na época, Instagram, Jesus ia ter as maiores curtidas lá na época. Porque é o que estava em evidência ali, né, naquela região. Aí o segundo homem, olha que interessante, ele não se ofereceu, Jesus chamou ele. O segundo, olha, disse a outro, segue-me. Está vendo que foi Jesus que falou? Segue-me. Jesus virou, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Irmãos, olha, o pai daquele homem tinha morrido. E Jesus falou para ele, vem e segue-me. Foi chamado por Jesus. Mas a prioridade daquele homem eram as questões sociais. Porque era honrado um filho enterrar o pai na religião judaica. Então ele ali decidiu pelas questões sociais. Nossa, pastor, mas é enterrar o pai. Falou, pois é, Jesus falou para ele, segue-me. Até seguir Jesus é mais importante do que até enterrar o próprio pai, irmãos. Brinquedo não, hein? O terceiro falou, aí Jesus vai falar para o segundo, né? Deixa que os mortos enterrar os mortos, tu porém vai e anuncia o reino de Deus. Agora o terceiro vai falar assim, ó, disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. Então o terceiro, né, ele também se manifestou ali, ele se ofereceu para ser discípulo de Jesus. Gente, mas a condição para ser um discípulo, olha, a condição para seguir Jesus é não permitir que os empecilhos interfiram no seu chamado. Ele podia muito bem já seguir ali, depois ia lá conversar com a família, teria tempo para conversar com a família. Mas ele falou assim, Senhor, eu vou te seguir, mas primeiro deixa eu resolver. Vou lá na minha casa primeiro, vou sentar lá, tomar um café, pensar se é isso mesmo que eu quero. Depois eu vou seguir o Senhor. Aí Jesus vai falar para ele assim, ó, ninguém que lança a mão do arado, tá vendo que ele decidiu lançar a mão? Ele que decidiu entrar na obra. Aí Jesus falou assim, ó, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, irmão, você está aqui na igreja, você lançou a mão do arado, pega firme, não olha para trás não. Ou então nem oferece. Então fica quietinho no seu lugar, porque você lançou a mão do arado agora. Se você olhar para trás, você não é apto para o reino de Deus. Irmãos, olha, 1 João capítulo 2.
versículo 15. 1 João 2, versículo 15. Não ameis o mundo e nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo e a sua concupiscência passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Então, irmão, você está amando as coisas do mundo e deixando as coisas de Deus, está olhando para trás no arado. Está deixando a obra de Deus, você não está apto para o reino. E eu falo para você, o mundo passa rapidinho, viu? A vida é como um conto ligeiro. Quem sabe o que é conto ligeiro? Quem sabe? Conto ligeiro que é esse livrinho, né? Pequenininho, que você senta e meia hora você lê ele. A vida é assim. É como a erva do campo. Cresce, dá a sua flor, seca, morre e vai embora. Todo mundo ficou sabendo desse motoboy que faleceu ali em Piranguinho, né? Lá do Felinho Motoboy. Irmãos, eu estava no Tigrão conversando lá com o atendente, o Renato falou para mim, nossa, ele acabou de pegar a Marmitex aqui. Era em torno de meio-dia, pegou o Marmitex, provavelmente ele almoçou, foi para Piranguinho, sofreu acidente e morreu. Novo, 40 anos. Eu ia falar que é um senhor de 40 anos, não, novo, 40 anos. Mas pensa bem, mas a vida passa muito rápido, né? Você não sabe o que vai acontecer, irmão. Você tem que estar firme sempre. Igual o Valdir lá que trabalhava com a gente no Polivalente. Trabalhou quinta-feira. Normal, irmãos. No outro dia a esposa dele achou ele morto, lá no sofá da casa dele. Infarto fulminante. Então assim, a vida passa muito rápido. Você fica vivendo no pecado. Não acontece nada, esse negócio de Jesus é coisa de religião. Tu dá um negócio desse e aí a salvação, né? A vida passa rápido, viu, irmãos? Mas eu já vivi 80 anos, não aconteceu nada. Eu falei, pois é. Mas uma hora acontece. E aí, né? Amém? Então não lance, né? Não olhe para trás, irmãos. A mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. E quantos cristãos não têm olhado para trás, rapaz? E também têm se tornado espiritualmente uma estátua de sal. A Bíblia diz assim, ó, que o discípulo, né, que aquele que serve a Deus, é como o sal. E ele fala assim, se o sal se tornar insípido, com que há de salgar? Então, além, irmão, de você se transformar numa estátua e ficar parado, o sal que você se torna ainda é insípido. Muitos cristãos não influenciam mais ninguém. Está igual ao mundo mesmo. Misericórdia, irmão. A gente precisa olhar para frente, amém? Olhar para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Para que você se torne um cristão verdadeiro e siga Jesus, irmãos, porque a nossa esperança está lá. Rapidinho, irmãos. Paulo falou assim, ó, o arrebatamento é num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará e nós, os que tivermos vivos, seremos arrebatados. Aleluia? No momento. Puf, aconteceu. Assustou, hein? Já aconteceu. Piscar de olhos. Aí ele fala, porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista da imortalidade, e quanto isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que diz, tragada foi a morte na vitória. Aleluia! Onde está a morte, a tua vitória, e onde está a morte, o teu arguilhão? Ora, o arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo, aleluia? Portanto, irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é em vão. 1 Coríntios, capítulo 15, aí, os últimos 10 versículos. Então, meu querido, vai ser rapidinho, nossa vida vai passar, irmãos. Nós vamos estamos caminhando com Jesus, olhando para frente, e no momento nós vamos estar com Ele. Amém? Quem tem essa esperança? Glória a Deus. Então eu falei para você, ó, primeiro motivo, por que eu tenho que olhar para frente? Porque você é filho de Deus. Segundo motivo, porque quem lança a mão do arado
e olha para trás não é apto para o reino de Deus, então você tem que olhar para frente. Um terceiro motivo agora. 1 João aí, capítulo 3, que ele fala assim, ó, ainda não se manifestou o que havemos de ser. Versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Então por que nós devemos olhar para frente, irmãos? Porque nós ainda não estamos com Ele lá, glorificado, com o corpo glorificado. Essa capa que a gente vive, né? Eu costumo brincar, essa capa deformada que a gente vive. Nós estamos vivendo no mundo aqui, irmãos, estamos sujeitos ao pecado. O pecado está batendo na porta, querendo desviar a nossa vida, querendo nos tirar da presença de Deus. Então ainda não se manifestou que você vai ser lá, glorificado, sem pecado. Por enquanto aqui, a gente ainda é pó. Então você precisa purificar a sua vida, vencer o pecado mesmo, viver em novidade de vida, né? Romanos capítulo 6, volta um pouquinho lá para você ver, Romanos capítulo 6, enquanto estamos neste corpo, que você tenta aí dar uma maquiada, uma renovada nele, pinta, esconde os cabelos brancos. Enquanto a gente está nesse corpo, irmão, nós precisamos servir a Deus fielmente. Romanos capítulo 6, versículo 1. Olha o que Paulo vai escrever. Romanos capítulo 6, versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressurgiu dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Amém? Então Paulo está ensinando, irmãos, nós espiritualmente morremos para o pecado e ressuscitamos para Deus. Mas agora, essa vida cristã que nós temos aqui, essa caminhada cristã, a gente precisa viver ela em novidade de vida. Você não pode voltar mais no pecado. Não. Você não pode voltar mais ao pecado. Paulo, ele ensina em Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, como que eu vou vencer o pecado aqui nessa vida, enquanto ainda não sou quem eu vou ser lá no céu? Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Amém? Irmãos, Paulo está falando, andai no Espírito. Como que eu ando no Espírito? Orando na sua casa, ouvindo hinos, lendo a palavra, estudando a palavra, participando dos cultos. Sabia que participar dos cultos, irmãos, evita que você peque? Sabia disso? Você participar dos cultos evita que você peque? Ah, não é possível, irmãos. Já que eu provo isso para você, tá? Vamos lá. Então ele fala assim no versículo 17 agora, ó. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então há uma luta dentro de você, não tem uma luta aí? Querendo tirar você da vontade de Deus? Aí Paulo vai falar assim, quais são as obras da carne? Ó, as obras da carne, versículo 18, né? Se porém sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Agora eu vou ler para você na linguagem de hoje, tem algumas palavrinhas aí que você não entendeu nada, né? Gálatas 5:19,
na linguagem de hoje. Irmãos, misericórdia, irmãos. Ó, vamos lá, Gálatas 5,19. Aqui a minha Bíblia fala assim, ó: as obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, libertinagem. Na linguagem de hoje fala assim, ó: as coisas que a natureza humana produz são conhecidas. Então as coisas que a sua carne, a sua natureza humana, ela produz e são conhecidas. E elas são a imoralidade, no caso aí está prostituição, né? Imoralidade. Só que essa imoralidade, irmãos, é sexual. Imoralidade sexual. A impureza e ações indecentes, que é a libertinagem. São ações indecentes. Aí eu pergunto, como que você está se portando aí no seu serviço? Com piadinha? Está agindo indecentemente? Falta de educação? Irmãos, misericórdia, só Deus para dar graça, só pela graça de Deus, né? Não é? Pela graça? Olha o versículo 20. Versículo 20 agora. A adoração de ídolos, que é a idolatria, as feitiçarias, as inimizades, porfias. Você sabe o que é porfia? Briga. Irmão, você está brigando, irmão, no serviço, responde, discute. Irmão, para com isso, irmão. Pelo amor de Deus, você não vai herdar o reino de Deus praticando isso, não. Sei que tem hora que é complicado, tem hora que escapa, né? Mas Paulo está falando da pessoa que vive nisso, o tempo todo brigando. Não herdará o reino de Deus. Ciúmes, aqui na linguagem de hoje, fala ciumeira. Ciúme de tudo. Vou falar um exemplo simples aqui. Eu não estou falando de você, tá, irmão? Estou falando de mim mesmo. Mas você limpa o carro, rapaz. A criança vai lá, quer uma bolachinha dentro do carro. Acaba a tarde pra você quase arrebenta de xingar e gritar. Para com isso, meu carro é lata. Eu estava na porta da igreja, seu irmão olhou meu carro. Nossa, seu carro está arrebentado, hein? Eu falei assim, irmão, isso aqui tudo é lata. Vai ficar tudo aí. Meu irmão, não é amor o carro, rapaz. Eu sei que dá um trabalhinho em limpar, mas criança não tem essa... Criança não sabe se está limpo, se está sujo. Criança... E os irmãos xingam, rapaz. Briga com o filho, briga com a mulher. Glória a Deus. Fala aí, irmão. Glória a Deus. Tá difícil, glória a Deus. Ô, meu pai. Então, gente, as brigas, a ciumeira, os acessos de raiva. No caso aqui, está falando as iras, né? Os acessos de raiva, irmão. Tá com raiva, raivoso o tempo todo. Misericórdia, larga a mão disso. Pede para Jesus purificar você disso. Quando ele fala de peleja, é uma ambição egoísta. Você está lá no seu serviço, é o X9, dedo tudo para o seu patrão. Atitude egoísta, querendo um cargo ali, começa a manipular as pessoas querendo alguma coisa, irmãos. Olha, para com isso. A Bíblia está mandando a gente deixar todas essas pelejas aí. As dissensões. Irmãos, dissensão. Você prestou atenção, o que você cantou aqui? Finalzinho lá. Que você vai ser servo de todos os irmãos. Qual é o outro pedacinho antes desse? Então, aquele que vai indo. Lá no finalzinho lá. Aí isso, ó. Uma eterna humildade, infinita humildade e servo de todos os irmãos. Rapaz, você prestou atenção, o que você cantou? Sabe o que significa, irmãos? Dissensões. Ó, dissensões na Bíblia, na linguagem de hoje, irmão. Desunião. Você está desunido. Rapaz do céu. E a gente canta, né? Que nós somos servos de todos os irmãos. Acaba o culto, irmão. Tem 4, 5 pessoas que a gente tem que levar embora todo domingo cedo. Acaba o culto, você tem carro, espaçoso, com ar-condicionado, cheiroso. Você nem espera para ver se precisa levar alguém embora. Vai embora. Desunião, irmão. Está preocupado com o seu almoço, preocupado com o seu churrasco. A gente precisa melhorar. Eu estou falando para vocês, mas eu também preciso melhorar muita coisa, irmão. Não estou passando uma imagem santa para você, não. Mas olha o que Paulo está escrevendo aqui, rapaz. Meu Deus. Não é brinquedo, não, né? Aí depois, lá no finalzinho, né, as facções.
também fala que são as divisões na igreja. Facções, divisão na igreja. Tem um grupinho aqui, um grupinho ali. E eu falo para você, ó, a união, ela ajuda a pessoa a vencer o pecado. Em Filipenses, capítulo 1, vou provar para você que ajuda. Filipenses, capítulo 1, versículo 5. Um pouquinho para frente aí, Filipenses 1. Já que melhora a pregação, viu, irmãos? Que despedida, hein? Mas vamos lá, eu estou falando para a gente santificar a vida e seguir, amém? Porque nós vamos subir com Cristo. É só uns concertinhos. Eu falei para você a história da ovelha esses dias. Da ovelha perdida por 6 anos, com aquele tanto de lã nela, pesada, carregando peso extra. Quando o pastor encontrou ela, 20 minutos na presença do pastor, ela ficou levinha, que o pastor tosqueou ela inteirinha, e ela tirou todo o peso extra, apenas com 20 minutos na presença do pastor. Então, vamos lá. Às vezes você está carregando peso extra na sua vida, aí você está sendo tosqueado hoje. E vai sair daqui leve, amém? Glória a Deus. Então, Filipenses 1, versículo 5, fala assim, ó, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Paulo está elogiando os filipenses por conta da cooperação entre eles, da cooperação com Paulo. Irmãos, Filipenses, se você for ver o tema, a gente fala que Filipenses sempre é a carta da alegria, regozijai-vos, regozijai-vos. Mas ela tem 2 temas fortes, alegria e comunhão. E a palavra grega para alegria, sabe qual que é? Koinonia. E a palavra grega para comunhão também é koinonia. Então, a gente usa koinonia para comunhão, é a mesma palavra para alegria. Amém? E quando Paulo, então, vai falar para eles assim, ó, lá no capítulo 2 agora, na Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Filipenses 1, versículo 27. O mais importante é que deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo. Então, quer vá e vos veja, quer seja ausente, ouça acerca de vós, que estáis firmes em um mesmo espírito, combatendo com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. Amém? Está vendo que ele está falando de comunhão? Está combatendo o mesmo espírito e no mesmo ânimo pela fé? A expressão grega, irmãos, de combater é combatendo juntamente, é o mesmo significado quando se envolve juntamente em uma competição esportiva. Havia um time que estão combatendo igual em uma competição esportiva? Essa expressão grega que Paulo vai usar, então, para ele estar cooperando ali no Evangelho, combatendo no mesmo ânimo pela fé. Agora, eu falei para você que a comunhão, ela ajuda a vencer o pecado, amém? Então, aqui eles estão juntos, tá vendo que eles estão juntos? 1 João, capítulo 1, versículo 7. 1 João 1, versículo 7. Se porém, amém? Todos acharam ali? Ó, se porém andarmos na luz, como ele na luz está, o que acontece? Temos comunhão, aleluia, uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado, aleluia. Então, irmãos, participe do culto, irmãos, vem para a igreja, que ajuda você a vencer o pecado, a comunhão. Olha aqui, irmão, a palavra, se porém andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Irmãos, a palavra é fiel, né? A palavra é uma bênção. Glória a Deus. Então, meu amado, você está aqui na igreja, tenha comunhão. Colossenses, lembrei de mais uma passagem, Colossenses, capítulo 3. Como ainda não se manifestou o que havemos de ser, temos que santificar a nossa vida, né? Colossenses, capítulo 3.
Lá Paulo fala das obras da carne, da idolatria. Aí você fala, irmão, mas eu não adoro o ídolo. Olha, 3, versículo 5. Você não adora ídolos, né? Colossenses 3, 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, no caso que é a paixão má, né, gente? O vil desejo e a avareza, que é idolatria. Você não adora isso, irmão, isso é avarento. Mão fechada. Tem coragem de levar a mulher para tomar um sorvete, porque tem que guardar dinheiro, irmão. Para com isso, irmão. Larga a mão de ser avarento. Chega um domingo, seu filho fala, papai, quero comer um churrasquinho. Xinga. Churrasco, porque vai o ovo mesmo. Avarento. Tem dinheiro. Uma coisa é quando você está meio apertado, né, irmão? Você fala, não posso sair e tal. Outra coisa é quando você tem, puxa vida, e não faz. Misericórdia, irmãos. Está guardando dinheiro aí? O outro vai gastar. Que você morre, a esposa herda, o outro que gasta. Tem que ter uma reserva, né, irmão? Mas, puxa vida, você não sai com seu filho, irmãos, não passeia, não come um lanche. Não, para com isso, irmão. Não dá dízimo na igreja, porque acha que vai faltar. Não. Para. A cobiça. Aí ó, pra você ver, cobiça. Quer dizer, é o desejo mau, viu o desejo, né? Por conta da vossa cobiça, cada um é atraído, né? Pela própria cobiça. Então, irmãos, olha Paulo no versículo 6, ele fala assim, ó, por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nelas também em outro tempo andastes. Você andava antes, quando a vossa vida era dominada por elas. Agora, porém, abandonai também todas essas coisas, a ira, a cólera, a malícia, a maledicência. Esse não é avarento, mas é maldizente. As palavras torpes da vossa boca, não mintais uns aos outros, Senhor. Pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Amém? Então você tem um novo homem, gente, uma nova natureza. Você é filho de Deus. Revista-se desta nova natureza na sua vida, meu querido. Você sabe quando que a gente começa a desviar-se da presença de Deus? O desvio, ele não acontece você não vindo nos cultos, sabia? O desvio, ele acontece lá no seu quarto. É lá que a apostasia acontece. Porque Jesus falou assim, ó, quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta e fala em secreto com teu pai, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Mas lá no nosso quarto, irmão, a gente para de orar. Que é lá que é a sua intimidade com Deus, é lá que você recebe, que você tem comunhão com Deus, que você aprende. E quando a gente vai deixando de orar, aí as outras coisas, vem a apostasia e as outras coisas vão ficando para trás, e o culto já não é mais importante, a comunhão com os irmãos já não é mais importante, ler a palavra já não é mais importante, porque já aconteceu lá, dentro do seu quarto, a apostasia. Brinquedão, mas aqui tudo é bênção, amém? Todo mundo aqui é abençoado. Irmãos, em quarto lugar, então, ó, ponto 3 é, ó, ainda não se manifestou o que havemos de ser. Então a gente tem que purificar a nossa vida. Agora, em quarto lugar, por que eu devo olhar para frente? Porque nós temos a esperança e cremos na vinda de Jesus. Aleluia! Quem crê na vinda de Jesus? Oh, aleluia! 1 João 3. 1 João 3. Versículo 2. 1 João 3, 2, nós lemos: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos, aleluia? E todo o que tem nele esta esperança, quem tem a esperança de encontrar-se com o Senhor? Purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Irmãos, em quarto lugar então, ó, devemos olhar para frente, porque um dia o Senhor virá, aleluia. E Ele virá buscar a grei amada, e estaremos lá com Ele, a igreja, a Assembleia dos Santos, o Senhor virá te buscar, irmãos. Então eu falo para você, não desanime na sua fé, não desista, não volte atrás, porque em Hebreus, para a gente encerrar,
capítulo 10, Hebreus capítulo 10, versículo 35, para nós encerrarmos. Hebreus capítulo 10, versículo 35. Amém? Todos acharam, hein? Portanto, não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Irmão, você está crendo em Jesus aqui, ó, não lance fora, porque tem uma grande recompensa. Necessitais de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Pois ainda em pouco tempo, rapidinho, aquele que há de vir virá e não tardará, aleluia. O meu justo, porém, viverá da fé, e se ele se recuar, a minha alma não tem prazer nele. Irmãos, um pouquinho de tempo, Jesus virá, irmãos. E ele fala assim que o meu justo viverá pela fé. Continue com a sua fé, crendo no Senhor, porque ele fala assim, ó, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas nós estamos nesse grupo agora, do versículo 39. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Aleluia. Irmão, você está na fé em Cristo? Amém? Você espera por Jesus? Vamos ficar em pé. Purifique a sua vida. Tenha essa confiança em Deus. Porque se você lançar fora a sua confiança, você não alcançará as promessas de Deus. E eu falo, Deus tem preparado para você grandes coisas, irmãos. Deus tem preparado bênçãos para a igreja, bênçãos para nós. Deus tem preparado uma vida maravilhosa para você, irmão. Mas você precisa avançar, você precisa olhar para frente. Esquece das coisas que para trás ficaram. Mas eu fiz tanta coisa errada, irmão, pastor, fiz tanta coisa errada, não importa. Vamos daqui para frente, amém? Você vai seguir? Irmãos, é para você estar destruído, pensa bem na sua vida. É para você estar arrebentado. Mas Jesus te resgatou, aleluia. Jesus trouxe você para a igreja. E você está aqui tendo a oportunidade de servir a Deus, de ter uma vida digna. Então não olhe para trás. Não olhe para trás, irmãos. Vamos seguir para frente. Glória a Deus. O grupo Louvor pode subir aqui. Vamos olhar para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Eu sei, irmãos, que o mundo tem oferecido muitas coisas para você, para que você desista, para que você olhe para trás, para que você volte e desista da sua fé. Mas eu falo para você, você é filho de Deus. Não olhe para trás. Ainda não se manifestou aquilo que você vai ser, então você tem que mesmo pegar firme com Jesus, purificar a sua vida, deixar as obras da carne. Porque nós temos a esperança que um dia Ele virá. Aleluia. Ele virá. Ele virá, irmãos. Enquanto nós estamos vivendo aqui, Ele te ajuda, Ele te fortalece. A Bíblia fala, andai no Espírito e não cumprireis os desejos da carne. Irmão, você sai daqui, você cai de novo. Não pode, irmão, Jesus já te resgatou. Creia nisso, assuma isso para a sua vida. Está vivendo um adultério, arrependa-se, larga a mão disso. Isso não vai te levar a lugar nenhum, irmão, só vai destruir a sua vida. Ainda vai te levar para o inferno ainda. Mas Jesus está te dando a oportunidade nesta manhã de reconciliar-se com o Senhor e pegar firme mesmo de verdade, prosseguindo, seguindo em frente. Aleluia, porque um dia, irmão, estaremos com o Senhor. Jesus disse assim, ó, que larga é a porta, que muitos entram pela porta da perdição, mas estreito é o caminho. É difícil tomar decisão, é difícil. Mas eu falo para você, irmãos, todo caminho que é difícil, ele traz uma grande vitória lá na frente. Que vem fácil, que o diabo te dá fácil, ele rouba também rapidinho. Mas que Jesus te dá, é difícil tomar a decisão de arrepender, de mudar mesmo. Mas Ele te dá a oportunidade, irmãos. E quando se manifestar o que havemos de ser, irmão, nós seremos semelhantes a Ele e veremos como Ele é, aleluia. E o veremos como Ele é. Glória a Deus. Então, se você quer receber uma oração da igreja,
Está precisando de fortalecer a sua vida, reconciliar com Jesus. Está precisando olhar para frente mesmo, algumas lutas aí, algumas angústias, está deixando você para trás, fazendo você olhar para trás. Eu falo para você, não olhe para trás, mas venha para frente, venha para Jesus, venha para o reino de Deus, olhe para frente. Então, se você quer receber uma oração, quer receber uma cura aí, alguma coisa no seu coração que está doendo, está difícil, fazendo você olhar para trás também, emocional, você quer receber uma oração aqui de fortalecimento, pode vir aqui à frente, o pastor estará orando por você. E se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, entregue aqui nesta manhã, não deixe para amanhã, irmãos, porque a vida é muito curta, a vida é curta, viu? É muito curta. Oh, aleluia. E eu falo para você, estaremos com o Senhor por toda a eternidade, aleluia. Estaremos com Ele por toda a eternidade. Oh, labachuri calabasuri handere calabachara bagalabaseri calabacharabas. Ei, corebalabashi calabasuri handere calamalaga labalabaseri balabas. Se você quer receber essa oração, pode vir à frente. O pastor estará aí orando por você, te ajudando, te fortalecendo. O Espírito Santo está fazendo uma grande obra nesta manhã, neste lugar. O lebassuri andere galabachara para calabalabas. Andere galabassuvi andere galabachuri mi andere galabasseri mi calabalabas. Glória a Deus, entregamos nas tuas mãos, Senhor. Perdoa, Senhor, cada um de nós. Perdoa esta casa, perdoa o irmão, perdoa a família, perdoa esta mulher, esse homem, esse jovem, esse rapaz. Livra do mal, Senhor. Caia por terra tudo que não pertence a Ti, Senhor. Ilumina os caminhos, Senhor. Ilumina os caminhos, Senhor. Ilumina os caminhos, tenha misericórdia. Entregamos nas tuas mãos. Tu és Deus maravilhoso, santo, digno do louvor, da adoração. Ilumina, Senhor, ilumina esses caminhos. Livra do mal, livra do mal. Faz uma grande obra nessa casa, nesta família, nesta vida.
Perdoa, perdoa, perdoa. Que possamos avançar, avançar, avançar. Confiando, crendo. Confiando e crendo. Receba a tua vitória aí, meu irmão, tua bênção. Receba em nome do Senhor Jesus. Receba a tua cura, a tua libertação, em nome do Senhor Jesus. Receba a tua cura, tua libertação, tua bênção. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Um ótimo domingo para a igreja. Uma ótima semana. Que o Espírito Santo nos conduza sempre, nos proteja, nos guarde, nos governe, nos ensine. Seja abençoado nessa semana, fortalecido no Senhor. O Senhor te proteja, te guarde, te governe, te ilumine sempre. Você não está só, o Espírito de Deus está contigo. Ótima semana, Deus te guarde, Deus te proteja. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Todos digam. E todos digam. Com alegria, todos digam. Cumprimento seu irmão e a sua irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe. Se tiver doador de sangue aí, fala com a Bruna, fala com o Ronaldo. Algum doador de sangue, em nome de Jesus. Deus abençoe, Deus abençoe.